Ora, boa tarde, malta. Hoje trago-vos mais uma entrevista. Hoje vamos falar com o Paulo Pires. Ele tem um domínio que é o corremais.paulopires.net, mas o nome completo é o Runbook de um gajo que mudou de vida. Foi uma entrevista muito interessante. Falámos sobre assuntos que, mais uma vez, nunca foram falados durante esta série de entrevistas que estou a fazer e acredito que sim, que vão aprender muita coisa. Falámos sobre dietas, falámos sobre organizações de grupos de corrida, falámos sobre um início vulgar da razão pela qual o Paulo começou a correr, ou uma das razões. Portanto, eu sei que é uma entrevista longa, mas ouçam, que vale a pena. Vejam e digam, deem o vosso feedback, que gostem. Tá. Fiquem bem, vamos ficar com a entrevista. Pessoal, hoje estamos aqui com o Paulo Pires. Ele é o dono do blog Corre Mais, que na verdade o nome dele é Runbook de um gajo que mudou de vida, com o Isso, subtítulo Tudo o que você nunca quis saber acerca de correr. É um nome isso. um bocado fora do comum, mas consegue ser maior que o meu. Consegue ser maior que o meu blog. Epá, o nome veio um bocado daquela ideia de que ainda hoje existe, né? E toda a gente passa um bocado por isso, aquele pessoal que começa a correr que epá, eu correr é a única coisa que eu não quero. Gosto muito de bicicleta, jogar a bola com os amigos, vamos correr, não, correr cansa, e portanto, epá, ninguém, é assim, quem corre gosta de falar de corridas, quem não corre. Epá, não, isso é muito chato. Meu. Eu corro para apanhar o É. autocarro e estou cansado. E, portanto, epá, não me falem disso. Não me falem de correr. Portanto, epá, eu acho que ninguém queria saber de nada de correr. Né? E já lá vão 13 anos que estou o blog e, portanto, epá, nessa altura, então, ainda menos gente havia a querer que lhe falassem de corrida. E vamos já começar por aí. Eu reparei, claro, obviamente, que o teu primeiro post foi em outubro de 2007 e, portanto, tal como tu disseste, já vais a caminho dos 13 anos de blog. É, é. Por, Porquê que tu começaste a correr e qual é o segredo para manter isto tantos anos? Porque nós sabemos que muitas vezes o pessoal começa um blog e passado um ano ou meia dúzia de posts, cansa-se. Epá, olha, eu comecei a correr por culpa de um colega meu. Já tinha fumei durante muitos anos, etc. E já tinha deixado de fumar e estava a perder algum peso, etc. E houve um colega meu que me veio dizer: epá, eu descobri tipo aquela cena que epá, é o melhor que um gajo pode fazer. É o quê? É correr. Epá, correr, meu. Epá, correr. E pronto, lá vem a conversa. Epá, correr não, correr é tipo, não faz sentido, é cansativo. E eu, epá, não, meu, não, isto é. Eu tive a falar, portanto, nós lá no banco temos uma secção de pessoal que faz corrida. Eu disse, epá, não, eu estive a ver aqueles gajos para falar com eles, epá, tu já têm 70 anos, pá, e os gajos parece que são novos, meu. São gajos cheios de vida, não têm doenças, não têm problema. Isto, correr Verdade. epá. Pronto, e eu fiquei um bocado com aquela ideia e também puxava um bocadinho para ele, disse, bem, está bem, se calhar és capaz de ter alguma razão, eu sou um bocadinho mais velho que eu, já está reformado hoje em dia. Mas epá, fica com aquela ideia e de facto, pronto, isso puxou-me um bocadinho e experimentei e fez agora há pouco tempo, 13 anos, que foi na corrida que este ano foi uma das primeiras a ser adiada de estrada, né, que foi a corrida da ponte de 25 de Abril, a meia de Lisboa, e fui, pela primeira vez fui, era uma corrida que eu já há vários anos antes dizia, já era muito conhecida e falada nos meios de comunicação social, eu disse, tem que ir, mas tem que ir, de repente, vias na televisão, já fui este fim de semana, pronto. Até que houve um ano que eu, de facto, com isto tudo junto, tenho que ir, inscrevi-me e fui fazer os 8, na altura eram 8 km, eu consigo fazer, então aquilo é 8 km, consigo fazer aquela coisa. Pronto, Toda a e ia morrendo, porque depois eu não sei se conhece a prova, um gajo a ponta é fácil, depois desce para Alcântara e depois de Alcântara fazes ali um bocadinho de nada que estão, sei lá, 3 km de Alcântara até chegar ali à zona de Belém onde acaba. Ia morrendo, praticamente, né? E lembro-me de estar na meta, já depois de ter gente. recuperado um bocadinho, a ver chegar, porque praticamente na altura que eu estava a chegar, estavam a chegar os tipos de
foram fazer a meia maratona, o Paulo de Elite, né, da frente. Epá, eu lembro-me de estar a olhar para aqueles gajos e dizer assim, epá, eu fiz 8 km, estou aqui a morrer e estes gajos que fizeram 21 já chegaram. E depois 21, não faz sentido, porque 21, pronto, né? Quando o gajo faz a primeira vez, aquilo não faz sentido. Pronto, foi assim que começou esta maluquice. Epá, o blog veio uns meses depois, não quis logo começar porque fiz aquela primeira, depois falei com o meu irmão, que é uma pessoa que também já corria, tinha aquela corridazinha de manutenção, não muito focada em provas, até porque na altura não havia assim muitas provas, eu já corro há muito mais anos. Falei com o meu irmão, disse, olha, fui correr, pá, e tal, e coisa, e epá, eu disse, olha, agora há outra. Na altura ainda havia a maratona do Carlos Lopes. Agora há do Carlos Lopes, mas há só 10 km, se quiseres vir fazer. Fui fazer esta, fiz ali mais uma coisinha ou duas, epá, isto foi ficando, e depois cheguei a outubro e disse, epá, isto de facto, sinto melhor, estou a gostar disto e tenho que tentar trazer um bocadinho o máximo número possível de pessoas para esta atividade. Porque isto de facto epá, é ótimo, não é? Um gajo sente-se bem, fica melhor, correr, afinal não é nada daquela coisa que um gajo, óbvio que custa, não é? Óbvio que custa. Claro que custa, não é? Mas epá, depois de correr é excelente. Pronto, e foi assim que começou, quer parte da corrida, quer depois, passado meio dúzia de meses, o blog, não é? Ok. E então, isso um bocadinho também sobre a tua história. Tal como tu referiste, eras fumador. Mas tu começaste a correr e ainda eras fumador, só deixaste depois, ou deixaste antes e começaste a correr? Não, eu já tinha deixado de fumar, epá, não tenho bem assim as datas, mas se calhar 1 ano ou 2 antes de começar a correr eu tinha deixado de fumar. Epá, Ok. fumava, não era um fumador muito, pronto, fumava muito, mas epá, fumava um maço, quase um maço por dia, não era aquele pessoal muito agarrado ao tabaco. Epá, mas foram muitos anos e houve uma altura que chegou em que eu sentia que já estava farto daquela dependência. Mas, obviamente que quem fuma sabe que fumar é um prazer enorme, não é? E isso é uma das razões que as pessoas dificilmente deixam de fumar e um gajo continua sempre a fumar. Epá, mas havia uma altura que tu fumavas aqueles 2 ou 3 cigarrinhos espetaculares, que é aqueles que te dificultam deixar de fumar, né? Que é para o almoço, para o jantar, vai sair com os amigos, aquelas noitadas, né? E que um gajo pensa, bem, eu nunca vou conseguir deixar de fumar porque eu não quero tirar este prazer da minha vida. Mas, é pá, todos os outros momentos que um gajo fumava, já fumava tipo contrariado. Isto está-me a enganar, esta cena está-me a enganar, eu tenho que resolver isto. Pronto, e depois, epá, associada, na altura também mudei de casa, vim aqui para onde estou agora, que é na Charneca, uma zona fora da cidade, e tu para, às vezes, estava comigo sem tabaco. Epá, e era a coisa que mais me chateava, eu não tenho tabaco, tenho que meter no carro e tenho que comprar tabaco, isto é completamente irrazoável, isto não faz o mínimo sentido, isto é um vício parvo. Pá, e depois foi a primeira vez que tentei deixar, foi tipo, isto é muito fácil. Isto é muito fácil, já lá vão 15 dias, dai um cigarrinho. É espetacular. E pronto, e passado um mês já estás outra vez na mesma. E depois, não, já percebi. Pronto, e à segunda vez não houve hipótese. Mas pronto, eu sou daquelas pessoas que é tipo, não dá para fumar de vez em quando. É pôr de lado e acabou. Já lá vão, sei lá, 10 ou 12 anos já sem fumar e está. É um capítulo que está completamente encerrado e que eu recomendo a quem estiver a pensar, completamente pôr de parte. Não faz o mínimo sentido. Mas pronto, a gente tem que passar por elas para perceber, não é? Não haver essa experiência, claro. Mas mas tinhas algum passado no desporto? Não. Completamente sedentário. Só tinha experiência de má vida. A boa vida, não é? Aquilo que a gente chama, depende um bocado da maneira como vês. Boa vida, má vida. Pronto. Muita gente isso é boa Um vida. gajo tem aquelas experiências de juventude, não é? Ok, fiz ginástica desportiva, fiz hockey em patins, andei na natação, até por uma data de esportes. Mas depois, é assim, depois acaba sempre por chegar aquela altura em que vem a escola, vem a faculdade e vem uma série de coisas e tu ou tens de facto uma apetência espetacular e és um atleta de elite, ou então muito dificilmente tu vais conseguir sobreviver
por exemplo, a uma faculdade, não é? Infelizmente, hoje em dia, ainda estamos, mesmo já havendo muitos apoios e uma série de benesses que na minha altura não existiam de todo, não é? Portanto, não tinhas qualquer apoio, praticasse o que praticasses, temos pena. Hoje em Não é dia, que agora exista muito, não é? hoje em dia é diferente, não é? Portanto, há apoios de alta competição, pode estar. Sim, claro, mas a questão mesmo assim, é ali entre o tu teres bastante tempo para o desporto de alta competição, até ao 12º, quando passas para a faculdade, aí os apoios acho que ainda tremem muito e estão-se a perder muitos bons atletas nessa altura. sim. Sim, não, estamos longe de estar numa situação tipo como nos Estados Unidos, em que os gajos praticamente as faculdades vão buscar atletas que não interessa nada Quem nos de dera estar nesse nível. o que interessa é representarem o desporto. Não estamos nessa aqui. Infelizmente, aqui os grandes atletas têm que ser, para além de bons alunos ou alunos médios para completarem o curso, têm que ser excelentes atletas para conseguirem, e uma cabeça fora de série para conseguires conjugar aquilo tudo, não é? Porque Claro. a competição não é nada disto que um gajo faz, não é? Faz aqui Nada a umas ver. corridas, tenta encaixar isto com a vida familiar e com a vida profissional, mas não tem nada a ver. E nós já abdicamos de muita coisa, faria o que os atletas de alta competição, só a vida que eles levam às vezes para abdicar de tudo na vida, basicamente, tudo que é bom, que nós consideramos bom, que é um prazer às vezes, e eles têm que abdicar. Não é porque tu, se calhar, levantas às 5 da manhã para ir fazer a primeira série de treinos, depois a seguir vais fazer o teu dia a dia normal, estudar, e depois ainda ao final do dia ainda vais fazer a segunda, o bidiário, e depois tens que deitar às 8, 9 da noite, porque no dia a seguir às 5 da manhã está a tocar a corneta, e depois é complicado, não é? Claro. Complicado. Só para referência, só para as pessoas perceberem que tudo é possível. Que idade é que tu tinhas quando deixaste de fumar e quando começaste a correr? Devia ter aí uns 41 e a correr devia ter uns 42. Foi tudo ali mais ou menos ali naquela altura dos 40 em que um gajo começa, pronto, tens ali aquela ou compras o descapotável para passear a loira e estás a ver, e tens aquela cena, ou então se calhar não tens dinheiro para o descapotável, o melhor é deixar de fumar e começares a correr, por exemplo. Aquela meia-idade, não é? Quando um gajo chega ali à meia-idade, pronto, mas foi ainda bem, foi uma sorte, porque também é uma altura em que se tu não voltas um bocadinho atrás, e eu ainda houve uma altura que vi quase a balança nos 100 quilos, nunca vi, felizmente, mas vi quase a balança ali a marcar os 100 quilos e disse, isto tem de mudar. Porque a seguir vem mil problemas, não é? Mil problemas. E o gajo não está a ficar mais novo, o material está-se a estragar. E pronto, foi. A corrida, de facto, mudou a minha vida, e ainda bem. E falando dessas mudanças, pronto, eu percebi ao longo dos anos que tu és um estudioso, até de várias áreas, mas já lá vamos. Mas uma delas, pelo que eu percebi, tu gostas muito de entender como é que as dietas funcionam. E tu, neste momento, não sei se ainda segues neste momento, mas pelo menos já seguiste a dieta do chamado jejum intermitente e o low carb, high fat. Tu começaste no jejum intermitente primeiro, foste para o low carb, high fat, conjugas os dois. Explica-nos um bocado sobre isso. Olha, isso foi uma área que também foi muito interessante. Foi também uma descoberta que fiz. Na altura até já tinha perdido algum peso. E já nem me lembro bem porque é que por acaso eu encontrei isso. Encontrei um médico qualquer no Twitter a publicar que até está num dos primeiros artigos que eu tenho sobre isso. Portanto, o gajo publicou uma cena que tinha saído no Guardian, na Inglaterra, sobre portanto, esta ideia do low carb, e que de facto toda aquela história do açúcar eu li aquilo tudo e disse, será possível que de facto nos estejam a enganar? E depois também, conjuntamente com isso, um livro daquele tipo do Nascidos para Correr, não me lembro o nome dele agora, mas o segundo livro dele, já li o livro. o segundo livro dele, que é conta o segundo, portanto, o primeiro livro é um bocado sobre o correr descalço e toda aquela história das lesões, Okay. etc. Sabia que havia um segundo livro. O segundo livro, eu até tenho ali este tanto ao lado, eu não sou como aqueles gajos que aparecem aí,
tem este tanto atrás. Olha, agora não posso dizer mal porque isto começou com a o última gajo está ali entrevista. bastante atrás. Mas eu estava ali a olhar para a estante, mas agora não estou a interromper. O gajo tem um segundo livro. Mas sim, está no meu blog. E ele conta precisamente um bocadinho, aí a história diferente. Portanto, o gajo conta a história do pessoal que resistiu aos nazis e não lembro agora do nome da ilha. Uma ilha ali, dos gajos do sul de Itália, que os gajos resistiram a ter capturado um general, conseguiram raptar um general nazi na altura. Epá, fizeram treino por uma linha. O livro também é muito engraçado. E o gajo também alinha um bocado nessa história do low carb e dos gajos que viviam na ilha, porque os gajos conseguiam subir montanhas e descer montanhas, a comer umas ervinhas. Epá, e na altura toda aquela história me interessou um bocadinho e comecei a experimentar um bocadinho, de facto, seguir aqueles princípios. Epá, e é assim, obviamente que funciona, não é? Fora de questão. A questão de comer poucos hidratos de carbono. Hoje em dia, fiquei um bocadinho no meio, ou seja, fui buscar tudo o que eram coisas boas que aquelas dietas nos trazem. Portanto, eu, por exemplo, hoje para o pequeno almoço, eu sou uma pessoa que levanto-me de manhã, se for preciso tomo um café e depois a seguir vou treinar 1 hora ou 2 e passo completamente o pequeno almoço, e se for preciso passo o almoço, não que faça isso por hábito ou por sistema ou porque é obrigatório. Faço apenas porque, pura e simplesmente, se calhar não faz sentido naquele contexto. E o low carb também fiz uma série de experiências na altura. Fiz uma série de dias e de meses de dieta restrita de hidratos de carbono. Nunca entrei naquela história de tu portanto, teres o organismo em cetose e, portanto, teres ali com 10, 15, 20 gramas por dia de hidratos de carbono, ou andar a contar, isso nunca fiz. Mas, de facto, restringir os hidratos de carbono é excelente e continuo a fazer hoje em dia. Portanto, eu tento comer muito, tudo o que é hidratos de carbono, tento reduzir ao mínimo. Não, acho que não são essenciais. Mas mesmo hidratos de carbono que sejam mais simples, como a batata ou a batata doce? Quando digo mais simples, mais naturais. Pronto. Sim, tenho a noção de que não são essenciais, embora coma, não tenho problemas nenhum com isso, como, mas se não houver necessidade propriamente, não como. Não quer dizer que depois numa prova acabe por comer um bocadinho de tudo, ou até se calhar fazer ali carregar um bocadinho de hidratos ali 1 dia ou 2 antes, depende um bocadinho da prova, em que possa fazer uma cargazinha com 1 dia ou 2 antes de hidratos, mas tento passar ao lado disso. Ok. Não, de facto, os hidratos de carbono não são essenciais. E o que é que acontece? Muitas vezes Estamos de acordo. nós temos uma tendência muito grande para acumular, não é? E o que acontece é isso. Muita gente, infelizmente, os supermercados e tudo o que é comidas prontas e tudo o que é comidas feitas está completamente carregado de hidratos de carbono. E o nosso organismo tem tendência a estar sempre a acumular, porque pode vir aí um período em que vamos, se calhar, ter muita fome. Portanto, acumular, e se a pessoa não é regrada em não comer muitos hidratos de carbono, é simples, é não comer massa, é não comer arroz, é não comer pão. Praticamente o pão eu eliminei, sou um gajo alentejano e adoro pão, não é? E eliminar o pão, não fazia muito sentido, mas pronto, é uma coisa que praticamente... Não mais eliminar o pão. O pão do meu dia a dia não existe, não quero. Não coma, só preciso comer um bocadinho. Eu prefiro ter uma linha orientadora e saber qual é a linha que é preciso seguir. Se eu preciso fazer qualquer coisa, faço. Não sou tipo daqueles gajos de isto nunca, não. É tudo o que for, tudo o que tiver a ser na altura é. Mas sei qual é a linha orientadora e depois a seguir entro novamente nessa linha e, portanto, no dia a dia não há pão, não há massa, não há arroz, não há batatas, não há. Tento olhar sempre um bocadinho para a quantidade de hidratos de carbono que estão em alguns alimentos processados, embora aqui em casa haja muito pouca coisa processada, tentamos evitar ao máximo, é mais à base de legumes, carne, peixe, pronto, tudo coisas um bocadinho mais ou menos processadas, digamos assim. Ou seja, a tua família também segue essa linha. Sim, a minha mulher também, depois aqui em casa também toda a gente, não sei se tens visto os últimos artigos. Vive. Pronto,
Bastante bom como diz, aspecto, digo já. toda a gente alinha nessa cena e gosta de pôr a mão na massa e usamos muito aquela cena de pôr a mão na massa, não é? Só que neste caso não é na massa, é mesmo nos alimentos, confeccionar e fazer. E se tens visto também, às vezes há ali uns que têm um bocadinho de hidratos a mais. Sim, vi. Mas a Mas maior depois parte um das gajo coisas até eram compensa. bastante saudáveis. Sim, sim, mas depois um gajo compensa de outra forma. Claro, claro. O segredo está aí, o segredo está aí. Sim, Ah, não, eu acho que o que ficou disto tudo, destas várias experiências que fiz, é algumas linhas orientadoras e perceber um bocadinho a manipulação, aqueles produtos que de facto no supermercado não servem absolutamente para nada e que as pessoas devem de facto passar ao lado, claro. porque as coisas devem ser simples, é legumes e proteína, que pode ser um bocado de carne ou um bocado de peixe, ou mesmo uma proteína também sobre a forma de alguns legumes que têm bastantes proteínas, tipo sojas e tofus e derivados, etc. Epá, não é preciso mais nada e somos perfeitamente saudáveis. E depois juntar, a vida também tem outras coisas, não é? O gajo vai pôr um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, para dar um tempero, mas a alimentação é uma coisa relativamente simples. Exato. Estou totalmente de acordo contigo. Mas ainda, ou seja, tu neste momento não levas isso restritamente, mas segues essa linha orientadora. Mas e em relação ao jejum intermitente? Então, esse só segue, vais seguindo de vez em quando, não levas isso de forma restrita. Não tenho, não tenho. Epá, embora tenha alguma facilidade, eu acho que depois, ao princípio, a questão do low carb cria-te um bocadinho, o teu organismo ressente-se um bocadinho. Quando começas a treinar, acho que toda a parte muscular, etc., está muito habituada a ter acesso fácil aos açúcares, não é? E, portanto, obviamente que ao princípio, eu lembro-me quando comecei a fazer algumas experiências, a correr e aquilo era uma dificuldade enorme, não é? E depois tu, com o tempo, toda a parte muscular acaba por perceber que se calhar há outras formas de conseguir obter a energia que não seja aquela de acesso fácil, que é a glucose, etc. E, portanto, se calhar aí desenvolves um bocadinho essa capacidade. Eu tenho essa capacidade, hoje em dia não sei se melhorei, mas eu facilmente posso passar uma refeição ou duas e quando andei a brincar um bocadinho com o jejum intermitente não tinha grande dificuldade em fazer 24 horas de jejum intermitente ou isso, nunca tive grande dificuldade, mas de facto não tenho seguido isso. Epá, acho que é uma boa prática, por exemplo, para quem precisa de perder algum peso, fazer ali de 2 em 2 ou 3 em 3 dias, fazer ali um jejum de 8 horas, 24 horas, não é preciso muito, é só preciso que tu, desde portanto, saltar um jantar, por exemplo, e depois só comer no pequeno almoço seguinte, ou fazes logo 18 horas de seguida, portanto, depende um bocadinho há aquelas pessoas que eu não consigo, depois começa-me a dar tonturas, pronto, se calhar a pessoa não está muito bem adaptada a viver sem uma os adaptação açúcares devagar. rápidos, não é? Pronto, tem que ser devagar, não é? Mas quando passas ali um determinado limiar, sentes que de facto, pronto, obviamente um gajo pode ter uma fome, não é? Mas se calhar passado uma hora, muitas vezes as coisas é a rotina, não é? A pessoa está a dar aqui uma fome enorme. Passa uma hora, olha, afinal já me passou a fome e depois a seguir já consegue chegar muito facilmente à próxima refeição, não é? E nós até, como estás um bocadinho a mesma profissão que eu, sabes bem como é que isso funciona. Às vezes está tão absorvida em determinado aspecto e depois são coisas que isto é os 5 minutos informáticos, isto é 5 minutos que eu resolvo isto. E depois quando um gajo passa, bem ao fim de 5 anos conseguiu resolver o problema. E bem, já passou o lanche, já passou o jantar, e já passou e portanto a pessoa acaba por desenvolver um bocadinho essa capacidade, mas de facto não uso muito aquela cena, hoje é dia do jogo. Acabo por usar mais essas capacidades para, se for preciso, deixar uma refeição qualquer, sem qualquer problema. Okay. Pronto, eu pessoalmente também, eu é mais eu tenho facilidade em saltar refeições, mas é mais a questão até do pequeno almoço. Há pessoas que dizem que não conseguem fazer nada sem tomar um pequeno almoço, há outras pessoas que simplesmente têm que o tomar. Eu dou por mim às vezes, mesmo depois de treinar, eu normalmente faço uma coisa que não é aconselhável, mas, e quero fazer essa pergunta já a seguir, faço uma coisa que não é bem aconselhável, que é vou treinar e às vezes treinos bastante fortes sem
nada no estômago, só água. E depois ainda chego a casa e se calhar ainda estou 2 horas sem tomar um pequeno almoço. Às vezes, ou seja, às vezes ainda por cima trabalho em casa, às vezes dou por mim, é quase meio-dia e ainda não tomei um pequeno almoço. E ali já se quase transforma, ok, vou tomar um pequeno almoço, mas é mais almoço do que outra coisa. Pronto. Mas tu, quando fazias jejum intermitente, como é que tu conjugavas com a corrida? Epá, eu, em princípio, se for um treino até 2 horas, 20 quilómetros ou uma coisa assim, ou 30 quilómetros, não, para já não tomo nada. Levanto de manhã, epá, tomo um café e saio. Se for um treino muito cedo, prefiro não tomar, porque se a pessoa come alguma coisa, acabas por ir ali com aquilo no estômago na primeira Não hora. consigo ter essa sensação no estômago. Pronto, acho que epá, é melhor levar uma barra. Eu muitas vezes levo uma barra ou duas e depois, quando chego a casa, trago uma barra ou duas, porque acabei por não comer absolutamente nada. Eu acho que, se calhar, a única coisa que poderá valer a pena, e é uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, relativamente, que é quando saio de manhã sem tomar nada, chego a casa e tomo um ganda recovery que é tipo meio litro de leite. Epá, para já, leite é bom e eu não tenho problemas lá com o pessoal lá dos low carbs e não sei o que mais e das intolerâncias à lactose. Eu, felizmente, nada do que eu fiz teve a ver com glútenes, nem com lactose, nem com essas cenas da moda. Pá, respeito quem tenha todas essas intolerâncias. De repente parece que o mundo inteiro está cheio de intolerantes ao glúten e ao lactose. É verdade. Até às vezes se vê garrafas de água a dizer sem glúten, não é? Que é espetacular, mas olha, esta água não tem glúten. Olha, essas nunca vi. Esta era segura, acho que cá nunca houve, mas nos Estados Unidos já vi pessoal dizer que a água não tinha. Epá, felizmente nunca fiz nada por causa disso, é? Mas eu até acho que o nosso organismo deve estar, não devemos restringir, quem não tem esse problema, obviamente, não é? Não deve fazer esse tipo de dietas porque acabas por se calhar perder das bactérias que tu tens nos teus intestinos que são especializadas em tratar esse tipo de substâncias, acabas por perder, porque se não tu deixas de ingerir glúten ou esse tipo de coisas, acabas por perder toda aquela flora bacteriológica que tu tens e que trata isso. Isso também foi um estudo, uma parte muito interessante que eu estudei, e até tenho um livro lá no blog que fala disso, é um livro muito, muito engraçado, é um livro de cientistas, portanto não é tanto muitas vezes de aquelas coisas da moda, em que hoje em dia já se está falando nisso, e tanto que é a influência que tem todas as bactérias que vivem nos teus intestinos, principalmente no intestino grosso, e que fazem parte de ti, portanto são quase tão importantes como o teu cérebro. E até se fala um bocado da ligação entre todas essas bactérias e o cérebro, que depois dá asa a uma série de piadas, de piadas manhosas daquelas de ligam uma coisa à outra, não é? Vamos evitar, mas é engraçado a história da macrobiota e da parte de todas essas esse conjunto de bactérias que vivem dentro de ti que te faz um bocado aquilo que tu és. Se tu és magro, se tu és gordo, se tens problemas de pele, se tens alergias, muitas dessas coisas acabam por estar relacionadas. E, portanto, eu acho que não é bom nós, se não tivermos necessidade, fazermos uma dieta que restrinja o glúten, ou que restrinja a lactose, ou que restrinja aquilo que for. Porque, obviamente, há pessoas mais intolerantes à lactose e ao glúten, e elas devem aquilo que lhes dá problemas, mas o resto da população acho que não faz sentido. E, portanto, embora eu não abuse no leite, eu gosto de leite e bebo como iogurtes e bebo leite, etc., dentro daquilo que é razoável. As histórias depois de que as vacas e o leite, epá, não, quer dizer, nós Não, isso não tenho paciência. já bebemos leite das vacas há milhares de anos, ou há muitos milhares de anos, e portanto Por acaso o nosso sistema acaba por incorporar um bocado isso, não é? Claro. Eu por acaso posso dizer que já, se calhar até por volta de 7, 8 anos, deixei de beber leite regularmente. Mas foi uma coisa que aconteceu. Antigamente, principalmente antes de começar a fazer desporto, bebia sempre leite ao pequeno almoço. E aconteceu e deixei de beber. Mas isso não significa que tenha deixado de consumir lacticínios. Adoro queijo, como iogurtes. Também desgraça o queijo. E qualquer coisa que leve leite não tenho problema nenhum. Sim, felizmente.
Eu tenho pena dos gajos que não gostam de queijo e dos gajos que não podem beber leite. Pronto, tenho pena. mas eu não estou nessa categoria. Mas Também não. sim, mas chegar, por exemplo, quando muitas vezes chego e faço disso um recovery, tipo, chego, epá, são 9 da Não? manhã, mas a qualquer um gajo despachou ali 20, 30 km, pego num, epá, adoro beber leite gelado, pego num pacote de leite que está no frigorífico e mesmo ali meio Também já litro de leite. já li bastante sobre isso. Pronto, sim, É o um leite ótimo recovery. tem um bom equilíbrio tem proteína, tem gordura, tem, epá, e sacia-te. Epá, e pronto, está fechada, foi fácil, foi rápido, não chateou muito e também não faço por sistema, até porque agora nem sequer tenho treinado assim grande coisa e os treinos que faço está tudo um bocado no estaleiro. É isso mesmo. Ah, seguindo aqui a tua veia um bocado estudiosa, até estávamos a falar antes de começar que estamos os dois na mesma área, na área de informática, e o que leva um bocadinho, até tenhamos os dois um bocadinho a paixão por tecnologia. Eu reparei que no blog fazes análises assim, a relógios, a software, é uma grande paixão tua também? É pá, sim, eu acho que os relógios acabam por ser um bocadinho na altura, quando eu comecei a correr ainda mal havia relógios. Havia um Garmin que toda a gente tinha, que era um enorme, gigantesco, parecia Eu tive quase essa um segunda mão, eletrodoméstico. eu tive essa segunda mão. Era o 300 e já não lembro o nome de 310, Tinha o não, 200 acho e que era, qualquer coisa e tinha o 300 e qualquer coisa, acho eu. Que era um acho que o azul e um 300, vermelho. eu acho que o 300 já era o mais evoluído. Epá, aquilo era muito grande, mas era muito bom. Aquilo E na o azul. altura era excepcional. E eu nunca tive esse, mas via que aquele pessoal que já era mais crómico e que andava mais tempo na coisa tinha esse relógio. E epá, eu na altura, quando eu comecei com. A primeira coisa que eu tive foi um iPod, um iPod Nano, que eram uns pequeninos que depois Sei? tinham. Depois tinhas um chip que punhas nos ténis Ah, ok. e aquilo, tu podias ir ouvir música e depois aquilo tinha uma antenazinha que encaixava no iPod, aquilo era tudo pequenino, e aquilo era espetacular. E depois o chip era um acelerómetro e comunicava com o iPod e passava, pronto, a velocidade, uma série de parâmetros e até era mais ou menos fiável. Chegava ao fim e ele depois dizia quantos quilómetros tinhas feito, a menina ia dizendo a velocidade aqui, o último quilómetro, aquilo era super evoluído, estamos a falar de há 12 anos, talvez, se calhar, e o gajo já ia ouvir música com o iPod e depois ela interrompia e dizia, no último quilómetro você foi não sei quanto, fez não sei quanto, e depois havia treinos também, já havia treinos estruturados em que ela ia dizendo, agora mais depressa, agora mais a quando, agora... aquilo era espetacular. Depois comecei com um Garmin 405, penso eu, foi já uma evolução do tal eletrodoméstico que havia. E o que é que aconteceu? Para mim, que na altura treinava sozinho, a história do relógio, e concretamente desse 405, que já na altura tu podias enviar treinos estruturados para o relógio e o relógio depois todos os dias sabia qual era o treino que tu tinhas para fazer, o treino podia ser feito em qualquer sítio, porque depois era controlado pelo relógio, ele dizia-te agora corre X, agora corre Y, agora vais depressa, agora vais devagar. E tudo isso acabava por ser um bocado um incentivo extra para tu, olha, hoje tenho que ir fazer não sei o quê. Tenho. Está aqui no relógio, tenho que ir. Pronto, tenho que ir. E para quem treina sozinho, na altura foi muito importante. Pronto, e depois acabei por ir seguindo a evolução natural da tecnologia e ainda experimentei o assunto. Na altura experimentei um assunto, os tipos de assunto foram espetaculares, mandaram um assunto até para eu testar. Testei o assunto, mas é assim, assunto tem algumas coisas boas, obviamente, mas a Garmin é muito mais o canivete suíço de tudo e mais uma coisa e não dá grande hipótese, né? Pronto, se calhar o assunto tem muito sex appeal e tem muitos gajos de elite e tem ótimas coisas, obviamente. Então lançaram agora um relógio integrado com Android Wear, por exemplo. Pois, eu não sei se isso é bom. Eu tive a ler a crítica do DC Rainmaker e Eu também não sei, pronto, né?
Eu posso dizer que já estamos nesta história de estar confinados há 3 semanas e eu carreguei ontem o meu Garmin, né? Também é verdade que também mal tenho usado o GPS, né? É estado só praticamente a fazer de relógio, ou então sem GPS aqui em casa, uns treinos de parque estática, mas carreguei ontem o gajo, então, só tens 1% do treino. Carreguei ontem o gajo ao fim de 3 semanas. Pronto. E não sei se o pessoal dissesse o 9, né? Não vai lá, não vai lá. Ou 7, não sei, já não me lembro. É o 7, é o segundo 7. Sei que, pronto, sei que, pronto, aquela história do Android, aquilo é complicado, porque se tu começas a usar o relógio para fazer outras coisas, no dia a seguir vais ter do carregar. É mais uma coisa. E depois isso reflete um bocadinho na utilização, não é? Nunca irás fazer uma prova de 100 km sequer com um relógio daqueles, quanto mais. Mas mesmo o Garmin, em termos de bateria, é incrível, mesmo se tu tiveres as notificações ativas, ligado com o telemóvel, Sim. mesmo assim a bateria dura bastante. E eles agora nesta última geração, que é o 6, que é o 945, mudaram para o chipset da Sony, que é a parte que faz o GPS, e aquilo, pronto, se calhar também ainda está a precisar ali de algumas afinações em termos de detalhe, de recolha de pontos, mas eu costumo sempre dizer, eu não vou lançar mísseis, eu só quero chegar a casa e dizer mais ou menos, né? Olha, fez a meia maratona, não tinha 21 e 100, tinha 21 e 200, está bem, vive bem com isso. Sim, isso não vamos por aí também. Sim. Por meio quilómetro de diferença ainda é uma coisa. Agora, se é 50 metros ou mais 100 metros, há uns relógios que vão dar a distância certa, outros não. Isso não me interessa. Não, e este 945 eu comprei também ultimamente porque tem algumas coisas que fazem um bocado a diferença, mas tem, por exemplo, os mapas. Os mapas, para mim, é uma parte muito importante. Pronto, tem também a música, já usei 2 ou 3 vezes, mas não, Eu até uso regularmente. não é propriamente o mais importante. A história do contacto, sei que tu podes pagar como é agir, pronto, para pagar aqui ou ali, mas de facto os mapas fazem diferença porque Fazem. para quem gosta de ir para sítios que não conhece e andar perdido no meio do nada, às tantas tens sempre ali o mapa e podes ir para a localidade mais próxima, podes ir para. Tentar falar com o Carlos, a última pessoa que eu entrevistei, e falei que cheguei-me a perder a Inglaterra e exatamente usei o 945 e foi o mapa que me safou. E até é curioso, era isso que eu ia dizer há bocadinho. Eu, na altura que estava a estudar ver se ia comprar o 945, foi quando eu depois até te fiz um comentário, foi quando tu lançaste um artigo no blog sobre ele. E ele agora está aqui no meu post. 945. Exatamente. É espetacular. Uma excelente máquina mesmo. E eu na altura mudei porque, pronto, há sempre a cena do Fênix, e embora o Fênix hoje em dia eles estão a seguir ali uma cena diferente, aquela história do solar, aquilo que é mais marketing do que outra coisa qualquer. Porque aquilo solar pouca diferença faz. Mas quando se muda para quando vês no Fênix e mudas para o 945 e percebes que tu tens exatamente a mesma coisa, mas se calhar com metade do peso no pulso, e o relógio é muito mais low profile e faz exatamente o mesmo, um gajo percebe que se calhar nunca mais vou voltar àquela cena do Fênix, tipo, pronto, não é? É giro para o mar, vai para a montanha, e é da montanha, eu também vou para a montanha, e levo este e chego. Se calhar são exatamente iguais. Se calhar é por causa disso que eles também agora estão a segmentar um bocadinho, porque eles lançaram o 6S, acho eu, e o 6S é um bocadinho mais low profile. Mesmo a nível do aro e afins, é muito mais pequenino, Sim, deve ter uma bateria um bocadinho mais pequenina também e tal. Claro, pronto. Depois vem tudo atrás, não é? Claro. Ok. Falando um bocado nisso, no Fênix, já agora, tu, como muitos atletas, curiosamente todos os que tenho entrevistado até agora, começaste na estrada e depois evoluíste para trail. Qual foi essa razão? Como se deu? Eu na altura, pronto, isto já lá vão 13 anos, não é? 13 anos acaba por ser um bocadinho nestas coisas. E eu na altura, mais uma vez, aquele tal meu colega que me disse que correr que era fixe, a gente já andava ali no correr, já não me lembro quando é que foi a primeira prova fora de estrada que fui, mas para isto é fantástico ter um blog, porque eu vou ao blog e lembro-me logo, é só chegar lá e lembro-me logo.
Mas foi ali passado talvez 2 anos ter começado a correr e vem-me o gajo dizer, parece que há aí uns gajos agora, pá, uma corrida em Monsanto, pá, uma corrida em Monsanto, mas os gajos não correm na estrada, aquilo andam lá a correr pelo meio dos trilhos. Se calhar aquilo até era giro um gajo experimentar. Então, mas e leva-se, eu lembro perfeitamente, então, mas isto, e leva-se estes ténis que a gente, não, é preciso uns ténis próprios para correr fora de estado. Mas eu não tenho nada, isto vais à Decathlon e aquilo por 10 ou 15 euros compras lá uma treta qualquer, só para experimentar a ver se um gajo gosta. Lá fiz, pronto, fui à Decathlon, estava lá uns, já na altura eles tinham lá 2 ou 3 ténis de trail, na altura aquilo mal era conhecido, comprei uma coisa daquelas mesmo manhosa, fui fazer uma coisa chamada Trilhos de Monsanto, que já não existe hoje em dia, fazia parte aqui de um circuito, de uma organização de Lisboa, de uma série de provas, e ainda existem algumas, mas os Trilhos de Monsanto já não existem, provavelmente aqui era ali a junta de freguesia de São Domingos Benfica, acho que é assim que se chama, que comparticipava, não é? E se calhar eles deixaram de comparticipar e portanto a prova desapareceu. Acho que hoje em dia há outra qualquer, mas já não, depois vai sempre trocando. E fomos fazer essa prova. Eu lembro-me que aquilo foi uma maluqueira infernal, porque eu via gajos a correr, a subir, aquilo, eu nem a andar conseguia, e depois eu acho, parece que os primeiros começaram aqui a correr, dizer, desculpem lá, mas não acredito, não é possível ninguém consegue correr aqui, nesta subida, isto não faz sentido. Não faz sentido andar aqui a correr, quanto mais andar aqui a correr a subir. Pronto, portanto eu era desse tempo. E lembro que esses ténis depois arrebentaram-me os pés todos, aquilo era mesmo do mais ordinário que eu vi. Nunca mais os usei, mas fui comprar outros porque achei que aquilo tinha algum potencial. E depois a seguir começaram a aparecer uma série de primeiras provas. Eu tenho no meu blog um artigo que de vez em quando me lembro de atualizar, que é os momentos épicos. Fala uma pasta qualquer chamada momentos épicos. E nesses momentos épicos eu tenho lá aquilo que foi mais representativo. E quando eu andei a recolher, quando construí essa página, fui ver ali um bocadinho a história toda daquilo que eu já tinha escrito no blog. Eu pensei à altura, mas eu tive nos primórdios, não tive nos primórdios, mas pronto, apanhei ali a fase inicial em que o trail começou a crescer e eu fui ao primeiro trail de tudo e mais umas botas que houve em Portugal, não é? Desde o primeiro trail dos Abutres até uma série deles que já não existem, até ao primeiro de Almorol, na altura tivemos a sorte de apanhar ali uma série de primeiras coisas, de experiências que se estavam a fazer, com a vantagem que isso tem, porque as primeiras edições destas provas são sempre espetaculares, porque toda a gente dá um litro para aquilo ser espetacular. Claro, são menos comerciais, tipicamente. E apanhámos ali coisas deslumbrantes e experiências únicas e, portanto, acompanhei todo isso. O treino já é de si muito, muito, muito interessante. Por tudo o que traz da natureza, de correr no meio da natureza, o ar puro, não ver estradas, não ver gachas chatear, etc. E depois, quando tu tens a passar por aquelas experiências todas dos trails e depois também na altura era um número muito mais limitado de pessoas que havia. E eram sempre os mesmos malucos. Tu ias daqui para o Alentejo, ias para o Norte, ias à Serra d'Arga, ias aos Abutres, e quando chegavas estavam sempre lá 40 ou 50 tipos que eram sempre os mesmos. Porquê? Porque havia uma prova por semana. Quando havia, porque nem sempre havia trails. Havia de vez em quando o trail do não sei o quê. E portanto toda a gente estava nas mesmas provas. E portanto formava-se ali um grupo de pessoas. Depois eram as almoçaradas, tudo aquilo que o trail traz, não é? O trail, ao contrário da estrada, traz sempre depois os almoços, o convívio, etc. E, portanto, é impossível a pessoa, e ainda hoje em dia, é impossível a pessoa não gostar do trail, a não ser que seja mesmo um atleta fantástico de estrada e, de facto, se tiveres uma capacidade muito boa para correr em estrada, não estás a fazer nada no trail porque vais perder um bocadinho, não é? Porque o trail tem coisas muito específicas e que não é totalmente compatível, não é? Quando estás a treinar para a estrada e a treinar velocidade pura, não estás a fazer nada no trail, não é? Embora o trail não seja aquilo que muitas não, o trail dos gajos não correm, não, os gajos correm.
o pessoal Não, da elite corre muito a sério, mas se fores também de elite de estrada, ainda corres mais, ainda é mais. Claro. Portanto, não é Eu vejo compatível. Mas se não fores esse. que vão para uma prova de estrada e passam excelentes tempos. Claro que sim. Mas se não fores esse atleta específico de estrada e que esteja a fazer um treino específico de estrada para uma prova, incluído numa equipa e num calendário, etc., o trail é de facto muito apelativo, não é? Claro. Por todas as componentes que tem. Portanto, era impossível passar por este início do trail em Portugal, início crescimento do trail em Portugal e não ficar completamente agarrado ao trail. Não é? E como é que tu vês esse crescimento? Como é que fazes a comparação do que tu apanhaste no início e com o que é agora? Com o boom do trail? Eu tento sempre evitar um bocadinho aquela história de cair no isto agora a prova está na hora e no meu tempo é que era bom. Eu evito isso, não é? Evito isso. E acho que eu acho que é excelente. Ao princípio perdeu-se um bocadinho aquela mística de que começávamos a ir às provas e já não estava o outro porque estava não sei onde e não estava aquele que tinha não sei para onde e depois eu vejo, poxa, mas isto agora há provas a torta e direito, todos os fins de semana há 10 provas. Eu hoje em dia tendo a dizer que sim, que isso é bom. Embora cais sempre naquele problema de toda a gente quer organizar a sua prova, às vezes as coisas não é que as pessoas não queiram, mas não correm tão bem. Outras vezes é porque as pessoas, se calhar, não têm de facto uma apetência muito grande para aquilo e descuram alguns aspectos que não deviam descurar. Pronto, nem todos somos perfeitos, nem todos. Há pessoas boas e pessoas más em todas as profissões e em todas as coisas, e portanto, de facto, há pessoas que têm uma capacidade natural e que mesmo na pior das adversidades conseguem produzir coisas espetaculares, e há outras que se calhar com todas as condições produzem coisas um bocadinho menos boas. E pronto, há aqui um misto. E quando começas, é como tudo, não é? Quando começas a escalar os eventos a uma dimensão de 10 ou 15 por fim de semana, que é o que às vezes acontece por esse país fora, se calhar uns são melhores, outros são piores, mas pronto, se calhar a seleção natural depois também vai acabar um bocadinho por tratar do assunto, aqueles que não correm muito bem e que não chamam muitas pessoas, alguns se calhar injustamente, porque até tinham boas condições, não vão se ingrar, outros se calhar com menos justiça acabam por se ingrar por um motivo ou por outro, mas eu acho que é bom, porque no fundo tudo aquilo que leva as pessoas a saírem de casa concordo. Não é? E saírem do sofá e às vezes até quebrar da rotina, podem ir à caminhada, podem ir. Tudo isso acaba por ser bom. Pronto. Tem que ser com pontapés e medida. Isso, pronto, não posso deixar de referir isso, porque há pessoas que às vezes atiram-se para um trail 40, 50 km sem saberem quase andar como deve ser. Sim, isso depois também não. Pronto. Isso depois também não é de todo. Acho que acaba por não fazer sentido, não é? Mas lá está, aí tem que ser um bocado o bom senso das pessoas, e se calhar mesmo que se não tiverem bom senso ao longo desse trail, o bom senso vai-lhes acabar por chegar. Vai. Quando chegarem ali a meio. Do bolso, porque a conta da fisioterapia pois não é fácil. Sim. Quando chegarem a meio, encostam e pensam, se calhar para a próxima vamos à outra mais pequenina. Pronto, e vão à mais pequenina. Exatamente. Então, mas tu, de qualquer forma, ainda passaste pela paixão da maratona de estrada. Sim, passei e passo. Hoje em dia, isto ao fim de muitos anos, eu, aliás, fiz a primeira maratona, se calhar ao fim de 2 anos de andar a correr, fiz a primeira maratona, fiz a maratona de Lisboa. E depois, pronto, faz a primeira, depois faz a segunda, depois, e vais fazendo. Mas a maratona é uma prova muito exigente, não é? Fisicamente acaba por ser mais exigente, não é? Portanto, não podes parar, tens de estar. Não podes, não deves, não é? Não faz sentido, não é? Principalmente se treinares e se perseguires uma determinada marca, não faz sentido tu parares, como faz sentido num trato, que um gajo chega a uma subida, agora não vou conseguir correr aqui nesta subida. Pronto, um gajo não consegue correr, ou chega ao abastecimento, ou uma coisa qualquer, e tu pensas ali um bocadinho. A maratona não tem essa componente. E a maratona também é uma prova muito mais científica, não é? Portanto, o trail, um gajo nunca sabe bem o que é que aquilo é, e depois eles trocam, e depois põem mais umas coisas, e aquilo nunca é igual.
Portanto, nunca é igual, e portanto, os tempos também, e tu nunca consegues, embora consigas treinar as competências para fazer subir, nunca sabes bem o que é que lá vem, não é? Isso é muito técnico. Nunca tinha pensado nisso. Sim, é verdade. Enquanto a maratona não, a maratona aquilo é uma cena que é sempre igual. A maratona é quanto mais plana melhor, há umas que têm umas subidinhas que é uma chatice, não é? Porque estragam-nos ali os nossos tempos, mas aquilo, a ideia daquilo é ser o mais plano possível e é tu conseguires dar o máximo que conseguires no tempo que tu planeares que vais estar a correr. E portanto, o treino também é um treino muito mais científico, tu dizes, pá, eu quero fazer 2 horas e meia, eu quero fazer 2 horas e 45, e tu sabes os ritmos que tens que fazer, as tuas séries, sabes os ritmos que tens que fazer, nos treinos longos, sabes os ritmos, e se tu conseguires fazer, cumprir aquele plano de treinos e cumprir aqueles ritmos naqueles treinos específicos que tens que fazer, epá, dificilmente tu chegas lá no dia e não fazes, eu digo que consigas, mas se não conseguires, fazes mais 5, menos 5, mais 1, menos 2, menos 3, e andas ali muito perto da tua marca porque treinaste para isso, não é? A maratona é uma coisa, é um processo já muito conhecido, já muito desenvolvido, epá, e enquanto estiveres em tempos que são acessíveis ao comum dos mortais, eu diria, lá, entre as 2 horas e meia e o resto, não é? Enquanto estiveres dentro desses tempos, as coisas são perfeitamente normais e conhecidas. Depois, óbvio, para fazeres menos de 2 horas e meia já há uma série de variáveis e de condições que, acho que é absolutamente correto na tua análise. São diferentes. Mas o resto é uma coisa banal. Epá, mas pronto, por esse facto é muito interessante a maratona, né? Acaba por te impor ali uma disciplina de treino, acaba por e é fácil tu tentar seguir aquela disciplina e depois ires ver na prática se conseguires atingir o resultado. Portanto, tudo isso que não consegues fazer no treino, não é? Não consegues no treino. Epá, no trail é uma coisa mais ou menos, não é? Tem 50 mil variáveis no treino. Depois aquilo, as provas, e principalmente o ultra trail, aquilo, as provas são tão longas que um gajo sabe lá o que é que vai acontecer. Estás um dia ou dois, ou um dia e meio no meio do mato, sabes lá o que é que vai acontecer ao longo daquele tempo todo. Portanto, há muito mais variáveis que não te permitem, podes treinar a alimentação, depois há pessoal que tem problemas de estômago, há pessoal que tem problemas de intestino, pronto, há ali uma série de coisas, variáveis novas. A maratona não é uma coisa muito curta, muito específica, muito focada e pronto, já fiz algumas. Eu, hoje em dia, com os problemas que tenho tido e que tive, e que também documentei um bocadinho ao longo do blog, que também entre os anos foi uma das coisas que, de facto, tive que ir lidando com isso, que foi um bocadinho as lesões que me foram aparecendo. A maratona, para mim, hoje em dia é uma prova muito exigente fisicamente, não é? E, estou melhor. Houve alturas em que há 2 anos nem sequer um treino de 10 km eu fazia, hoje em dia já passei isso. Okay. Já fiz algumas maratonas, mas percebo que o último problema que eu tive, se calhar, o corpo já não vai conseguir regenerar a tempo a 100% para tudo. Estou muito bem e vou fazer não sei o quê, porque tu chegas ao fim de uma maratona e notas que o corpo está muito desgastado. Enquanto o treino é um bocadinho mais contrassenso nessa coisa. Eu estou a falar para tu fazeres 3 horas, não é? Obviamente, se eu vou fazer uma maratona, também te desgasta. Se fores fazer uma maratona em 4 horas ou em 4 horas e meia, também te desgasta de outra maneira, não é? Mas se calhar não puxas tanto pelo corpo e por determinadas partes do corpo e acaba por ser mais. Mas que lesão? Foi uma lesão física? Tu estavas a dizer que tiveste uma lesão, foi mais a nível de doença ou uma lesão? Não, foi uma tendinite nos isquiotibiais. Ok. Já passei por isso, sim. Mas pronto, é diferente passar com a minha idade do que. Pois, pronto. As tendinites já de si são uma porcaria, né? Porque são coisas muito difíceis e demoram muito tempo. Deixa-me saber o que é que estou aqui. Não, é que eu estou de serviço também, portanto isto já se respeita. Ok. Mas acho que é tranquilo, já vou ver. E portanto, as tendinites já de si são. Esta aqui, não sabia lidar com isto. Foi todo um processo. Eu posso dizer que tive talvez 1 ano e meio
neste processo de tentar perceber qual é que era o caminho que eu podia seguir, tentar, fiz um caminho enorme. Depois a pessoa começas pelos PACs, depois pelos terapeutas, depois pelos não sei o quê, depois pelos não sei o que mais, e até que comeces a perceber, e depois no fim, chegas ao fim, e quando começas a perceber que estás a começar a ultrapassar, dizes assim, bom, eu já não sei, eu fiz tanta coisa que eu não sei o que é que fez a diferença, não é? Passei por esse caminho também. E curiosamente foi relativamente aos institucionais também. Se calhar o tempo teve uma influência muito grande, e depois, mas mesmo ao fim do tempo, eu percebi que houve ali uma altura em que era preciso começar a forçar. E quando eu percebi que ia treinar, às vezes eu cheguei a fazer treinos, eu saía com os meus colegas, a gente treina ali um treino na hora do almoço, fazemos um treinozinho na hora do almoço, o pessoal sai trabalhamos ali no centro, no campo pequeno, no zona do campo pequeno, portanto saímos e vamos dar ali uma voltinha, uma hora e pouco. Epá, eu cheguei a uma altura em que eu fazia treinos, que era saía, nós íamos ali para a pista do Inatel, que é ali ao pé ali no centro de Lisboa. Portanto, nós saíamos, era 1 quilómetro e pouco, ia aquecer, e depois os gajos vinham fazer umas chinas. Eu fazia tipo 6 arranques de 100 metros, era o meu treino. Eram 6 arranques de 100 metros e o meu treino estava feito. Era isto. E depois voltava. E depois no dia a seguir, mas aquilo doía. Claro. Quando fazes aqueles arranques ali a puxar, depois no dia a seguir avaliava. Pronto. Portanto, a partir daí foi crescendo e fui aumentando e depois fui percebendo que, ok, isto dói e custa, mas já no dia a seguir não estou assim tão mal. E portanto depois ia aumentando a distância e o tempo e pronto, e depois houve uma e eu usei até a maratona como uma forma de melhorar, porque houve uma altura em que eu estava bem, quer dizer, estava melhor e pensei, olha, se calhar se eu fizesse uma maratona, se fizesse um plano de treinos para uma maratona tipo do zero, como se estivesse a começar agora, 3 ou 4 meses. Então comecei, fomos fazer a maratona na Polónia, capital da Polónia. Agora está Boa pergunta. Muito mal. Capital, Polónia, sou muito mal geograficamente. Olha, fazia o Google ao lado. Varsóvia, não chegava lá. Foi só há 2 anos. Vamos fazer a maratona de Varsóvia. Foi só há 2 anos? Não, foi o ano passado. Vamos fazer a maratona de Varsóvia. Então comecei a treinar e disse, vou fazer um plano, isto é assim, ou isto corre bem, e eu consigo fazer a maratona e estou curado. Tipo, estou curado, Ou então isto corre mal e eu chego ali, e quando começar a chegar aos treinos longos, olha, encosta a boxe, está tudo estragado. Então fui progressivamente, sempre com alguma dificuldade, mas progressivamente, e depois ia conseguindo encaixar as dores e depois recuperava. E então consegui fazer a maratona de Varsóvia, e pensei assim, olha, pronto. Depois, quer dizer, eu diria que os últimos 7 ou 8 quilómetros da maratona de Varsóvia foram piores que andar em Fátima de joelhos, sei lá quantos quilómetros, porque as dores foram muito más. Mas pronto, mas depois incorporei e depois continuei e disse, olha, isto se calhar era a ronha. Se calhar era a ronha e está resolvido. Mas foi muito penoso. Esta última foi muito penoso. E não estou 100%. Não estou 100%, mas pronto. Tenho a noção dessa limitação e vou tentar. Agora estes 2 meses também de que a situação atual nos está a obrigar, vão-te ajudar a fazer. Eu espero que sim. Essa aí até já nem penso muito nela porque já sei viver com ela. Agora ando aqui com outra aqui. Sim, isto lá, um gajo chega a uma altura. É corrida, pronto. Porque estava a dizer que isto tem idades que não há peças, né? Um gajo vai estragando as poucas peças que tem. Isto da corrida é giro, mas claro. evita algumas coisas, mas arranja-te outras. Eu vou tirar os óculos e tudo. Se quiseres, com óculos assim. Não, agora. Não há nada a fazer um gajo aí, né? Não, tal como estava-te a mostrar, já agora para mostrar a toda a gente. Isto faz parte do meu equipamento diário também. Sim, não, porque esta cena dos ecrãs e de um gajo passar não sei quantas horas a olhar para um monitor dá cabo disto tudo. E claro. A partir dos 40 e tal, isto começa-se a acabar, né? Não, agora ando aqui com
com umas coisas aqui nos tendões daquilo, até estava a fazer um tratamento de ondas de choque ali no hospital da Luz, mas agora, pronto, com esta história interromperam os tratamentos. Claro, tudo o que não é essencial. Logo se vê, é tipo, mas este também vai ser daqueles que, olha, se não tiver solução, também já fiz aqui um caminho das pedrinhas, como fiz com outros isquiotibiais. Epá, este também já estou a chegar ao fim do caminho e se este tratamento não resolver, olha, ficamos assim. Caminhadas também é giro, um gajo ir às provas dos 10 e dos 20 também é giro, pronto. Epá, um gajo tem que se ir adaptando àquilo que a vida nos põe pela frente. Vale a pena chegar sobre leite derramado, não é? Claro. Para entrar aqui um bocadinho na reta final, digamos assim, tenho aqui mais apenas duas questões. Uma delas é, tu, com o teu caminho na corrida, no caminho que tu fizeste desde há 13 anos para cá, tu acabaste por envolver também em organizações de grupos de corrida. E neste caso, os treinos, ia dizer solares. Os treinos lunares. Então, és um dos fundadores, certo? Sim. Epá, foi uma ideia engraçada que surgiu, lá está, na altura havia aquele grupo mais unido de malta que se encontrava nos trails. Epá, e os gajos, alguém se lembrou, e não tive nada a ver com a questão. Havia um fórum que era o Fórum do Mundo da Corrida, aqui há 10 anos, que entretanto depois até foi atacado e eles nunca uns ecas quaisquer entraram lá, arrebentaram com aquilo tudo e depois não havia backup e aquilo, o Eduardo optou por, olha, para começar isto do zero não faz sentido e aquilo que tinha piada era pelo conteúdo e acabou por nunca recuperar o fórum e desapareceu. Mas nesse fórum, eu acho que na altura já havia Facebook, mas não havia Facebook, digamos assim, em Portugal e portanto não era utilizado pela maioria das pessoas e portanto era ali que as pessoas se juntavam para discutir tudo o que era a corrida e falar das corridas e dizer mal disto e bem daquilo e etc. E alguém foi a esse fórum e dizer que, olha, estas estradas são silvestres, pá, são sempre em estrada, isto devia haver uma São Silvestre fora de estrada, dos trilhos. Epá, e aquilo, conversa puxa conversa, alguém disse, então, por que é que não fazemos uma à noite em Monsanto? Epá, olha, pronto, fazíamos isto, dia não sei o quê, e depois, olha, eu até levo uma coisinha qualquer para a gente comer a seguir, e o Orlando disse, olha, eu trabalho no Parque de Campismo de Lisboa, e eu falo lá com os gajos, e eles, se calhar, emprestam-nos lá uma salinha para a gente fazer o convívio no fim, e sim senhor, e imprimo dorsais, e pronto, aquelas primeiras edições, não é? E aquilo toda a gente fazia qualquer coisa, e aquilo, foi uma cena espetacular, juntámos bem algumas, não sei, 200 pessoas, com dorsais, com não sei o quê, depois toda a gente levou. Tu estás a falar, se calhar tu já disseste o nome e eu esqueci-me. Estás a falar da São Silvestre Pirata de Monsanto. Exatamente, a primeira edição. Pronto, fomos, aquilo foi espetacular, foi super divertido. Ficámos lá para aí até às 2 da manhã à conversa, porque depois de dar aquela voltinha a Monsanto, em que metade se perdeu, metade chegou, metade não chegou, depois de tomar um banhinho, que até deu para tomar um banhinho e tudo, depois ficarmos ali a comer e a beber à conversa até às tantas da manhã. Aquilo foi espetacular e eu pensei assim, isto foi tão espetacular que eu devia inventar uma coisa qualquer para a gente se reunir para isto haver mais vezes, não é? Eu tenho que ir dar voltas à cabeça. Isto correr na praia é giro, correr à noite, a história de correr à noite é giro, não é? Correr à noite é fixe, mas isto nem sempre está a maré vazia. Quando está a maré vazia, não sei se conhece aqui a costa, quando está a maré vazia na costa. Já fiz uma prova à noite, era o Challenge da Caparica, que eram 3 provas organizadas pela X-Stark em 3 dias seguidos. Eu lembro. Estava com 20 km na praia da Costa da Caparica à noite. Se tiver maré vazia e tu fores ali a partir da última praia em direção à fonte da Talha, aquilo é um espetáculo, parece uma pista de navegação de maré vazia, super lisinho, areia rija, aquilo é um espetáculo. Depois comecei a pensar, era bom era estar maré
estar maré vazia. Depois estudei um bocadinho a história das luas e percebi que quando é uma noite de lua cheia e de lua nova, que é o contrário da lua cheia, por volta ali das 8h30 da noite, 9, 8h30, 9, está sempre maré vazia, sempre. E coincide sempre com as maiores marés. Porquê? Porque é a altura em que a lua, quer cheia, quer nova, é quando a lua está mais perto da Terra, e portanto esse movimento da lua estar mais perto da Terra faz as marés maiores. Por isto é de 15 em 15 dias está uma lua cheia, 15 dias está uma lua nova, 8h30 maré vazia, uma pista para correr. Isto é espetacular. Estudaste. O problema das luas é que às vezes calha uma quarta, outras vezes um sábado, outras vezes um domingo, nunca é um dia certo. Aquilo vai avançando ao longo da semana. Mas pronto, 8h30 é uma hora boa, o pessoal nesse dia vai ter de jantar aqui, chega à casa, arruma as coisas, vem para aqui, traz um petisco, fazemos um treinozinho, depois optámos por fazer, em vez de fazer um treino em que toda a gente tivesse que ir à mesma velocidade, em que era mais limitativo, porque depois há uns que querem ir a abrir, há outros que estão a começar, há outros que vão a caminhar, optámos por fazer por tempo, que era, fazemos ao contrário, fazemos meia hora. A gente arranca todos daqui, no mesmo sítio, ali do última praia, e vamos meia hora. Quem quiser ir a 4 ao quilómetro, vai a 4 ao quilómetro e volta. Quem quiser ir a andar, vai andar. Desde que toda a gente, ao fim de meia hora, volta atrás, jogamos outra vez todos. Portanto, ao fim de uma hora, acaba o treino. Quem foi a correr fez 12, quem foi mais devagarinho fez 10, quem foi a andar fez 6 e dá para todos. Pronto, fez a primeira edição. Ainda um bocado ali, logo passado 2 ou 3 semanas de Natal, São Silvestre Gata de Monsanto, primeira. Aquilo ficou giro, vem gente de todo lado, de Lisboa, pronto. Depois eu comecei a tornar aquilo mais conhecido aqui nesta região, porque depois está sempre a ponte, não é? E a dificuldade de passar a ponte, e muitas vezes ao fim de semana, etc., para muita gente, é muito limitativo e acaba por ser chato. Portanto, acabou por ficar um evento aqui mais limitado ao pessoal da Margem Sul. Muita gente de Lisboa, quando podia e quando dava jeito vinha. Ainda andámos nisto 8 anos. Andámos nisto 8 anos. 8 anos de treinos lunares. Até que agora para o fim já estava a ficar um bocadinho tipo. Pronto, já é aquela altura em que tu vês que isto está a precisar de morrer com dignidade. É melhor matar com dignidade do que andarmos aqui. Há aquele núcleo duro que vai sempre, mas depois tu começas a perceber que as outras pessoas dizem: está bem, se calhar há coisas. Tenho coisas ao lume e tenho coisas para fazer. Lá é giro, só que não dá para todos. Teve o seu tempo, foi muito fixe. Tivemos momentos espetaculares. Aquilo chegou a uma altura que até o pessoal levava guerrilhadores. Estavam guerrilhadores e uns ficavam a acender no lume enquanto os outros a treinar, e quando vinham, estavam um gajo a brilhar febras e entremeadas. Chegámos a ter, sei lá, 200, 300 pessoas no verão, depois finais de tarde. Depois no inverno já está de noite, não é? Quando começa. Mas no verão ainda está de dia quando chega. Portanto, a gente está ali por volta das 9h30 e ainda está aquele restinho de final de dia. A gente sai ao sol, vai ali, o sol põe-se lá para as 8h40, 8h50 e quando chegas ainda está ali um restinho. E portanto passas ali por tudo, não é? Tivemos dias de chuva torrencial, de trovoadas, de mau tempo, mas está sempre ali. Aquele núcleo duro, sempre ali resistente. Claro. Era giro porque tu de 15 em 15 dias conseguias manter ali um núcleo de pessoas sempre a fazer aquilo que o pessoal gosta, que é falar de corridas, onde é que vamos já para uma corrida, quem é que quer vir esta corrida, quem é que vai à corrida, que é aquilo que a gente sabe melhor, não é? É falar das provas. Mas foi giro. A São Silvestre Pirata de Monsanto ainda se mantém. Sim, ainda fizemos o ano passado, vamos ver se este ano não vai haver, pronto. Também está naquela fase em que pronto, né? Vai remando contra a maré. Este ano também tivemos uma tempestade qualquer maluca. Houve ali um mau tempo muito mau e depois, eu bem disse que o tempo não ia estar muito mal, ia estar a chover, mas a chover, o que é chover, né? Para quem faz as provas que a gente faz, chover é chover, não é nada demais. E portanto, de facto, choveu um bocadinho, mas nada de especial. Estava aí uns alertas. Acho que foi um dia antes, cara. Tempestades, não sei o quê, ficou tudo cheio de medo. Apareceram tipo 20 ou 30 pessoas.
Começa a ficar um bocadinho tipo, se calhar, pronto. Depois, quando tu deixas de fazer, vêm todos cá em cima. Pá, estamos disto, nunca mais. O que é que tu queres, meu? Aqueles que não aparecias e agora estás-te a queixar. Mas pronto, na boa, sem problema. Pronto, para terminar, estou a fazer a mesma pergunta a toda a gente. Não sei se tu reparaste nisso. Se tu, imaginando que o dinheiro não era problema, se tu tivesses fundos ilimitados, qual seria a prova de sonho a que tu ias? Em qualquer parte do mundo. Epá. Não sei, talvez. Eu acho que seria uma coisa ali para a América do Sul, ali para a Patagónia, uma coisa qualquer. Há para ali umas coisas giras. Porque, nunca fui para aí. Este ano quase que ia para o Peru, depois acabei por não ir para o Peru, ainda bem, porque isto, pronto, complicou-se tudo. Acho que era em junho. Nem sei se aquilo ainda se mantém. Que era uma prova organizada por uma prova. É quase juntar um conjunto de amigos e tu orientas ali umas coisas e fazes a prova, entre aspas. A prova consiste muito naquilo que eu gosto de fazer, e que já fiz uma vez ou duas, que é tu sais com um grupo de amigos e vais ficando. Ficas ou em abrigos de montanha, ou em aldeias, ou às vezes vamos ali para o norte de Marrocos e vamos ficando de aldeia em aldeia, com o apoio de um português que tem lá um abrigo também de montanha, um abrigo, quer dizer, um hotelzito, não sei bem como é que se chama, mas tem ali nas montanhas aqui do norte, tem lá um alberguezito, e com o apoio dele, ele organizou a logística lá e nós fomos aqui e fizemos esse percurso em 3 dias e portanto fomos ficando ali na região, íamos de aldeia em aldeia, íamos ficando. Ok. Portanto, era um bocadinho esse tipo de prova, digamos assim, entre aspas. Prova em si, eu não tenho assim. Não, mas isso já é uma excelente resposta. Não, Já é uma excelente resposta. para mim, É uma aventura. para mim hoje em dia é mais aventura. Aliás, eu não sou um gajo nada competitivo, nem me chamo atleta, sou um gajo que gosta de correr um bocadinho, não passo por aí. Mas já há uns tempos para cá que também o que eu prefiro mais é juntar um grupo de amigos, organizar uma volta qualquer. Este ano vamos ver se ainda vamos conseguir ir até à Suíça fazer uma voltinha por uma zona onde eu estive há 4 anos. Fizemos também um percurso assim conhecido, foi espetacular também. E fomos ficando de abrigo em abrigo, este eu queria ver se voltava. Prefiro esse tipo de aventuras praticamente do que provas, porque provas exige uma preparação, uma competição. Claro. E às vezes até alguma desilusão quando chegamos lá e não conseguimos cumprir. Sim, olha, por exemplo, dentro de 10 dias ia estar a fazer um mute, né? E portanto, falando em desilusão. A Maratona da Europa, daqui a 17. Pronto, olha. E portanto, um gajo prepara-se e pronto, olha, o miúdo ficou para o ano. Vamos ver se para o ano ainda consigo treinar para ir fazer o miúdo, que isto vai pesando, não é? Com certeza. Há que manter o espírito positivo. Bem, Paulo, isto já vai muito longo. Agradeço-te o teu tempo. Foi uma conversa super interessante. Eu tenho pena dos gajos que te seguem, porque se os gajos forem ver isto, perdes logo metade da clientela e dizer assim, eu nunca mais vou ver as entrevistas. Acho que as pessoas vão aprender muito com esta entrevista. Eu espero que sim, qualquer coisinha. Olha, Paulo, muito obrigado. Espero que continues durante mais de 13 anos com o teu blog, porque é realmente um exemplo de longevidade, não há qualquer um. Muito obrigado e olha, as melhoras para a tua lesão e esperemos que não sei se tem melhoras, mas vamos andando. Olha, e agradeço por teres já perseguido o meu blog. Deve ser entre os 5 que segue. Não parece. Eu vejo os comentários, não me parece. É um dos 5 que segue o meu blog. E hoje em dia o pessoal tem muito pouca paciência para blogs e para ler.
Hoje em dia só tem que clicar numa coisa qualquer. Se não clicas, o dedo começa logo a ficar nervoso, um gajo tem que clicar e partilhar, senão... Claro. Mas pronto, eu também escrevo muitas vezes mais para consumo próprio. E muitas vezes eu volto ao meu blog e volto a reler coisas que escrevi há 5, há 6 e há 10 anos e digo, eu escrevi mesmo isto, espetacular. Para não lembrar. Mas é assim, Eu passo pelo mesmo. E agradeço por teres seguido e agradeço por teres lembrado de mim e ter muito esta conversa. Ok. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado. E vamos E falando. boa continuação desta iniciativa que estás a ter, que é excelente, não é? Muito obrigado. Obrigado por isso. Um grande abraço. Olha, não desligues. Vou só parar de gravar. Muito obrigado. Um abraço. Grande abraço. Tchau.